povo judeu. Ele traz ali uma leitura, trazendo um propósito e mostrando Jesus Cristo como o Messias prometido, como aquele que os profetas falavam e ali estava se cumprindo em Jesus Cristo. Então, o tema central desse evangelho é Jesus Cristo, o Rei e o Messias. E o texto que nós lemos aqui nessa tarde, ele fala a respeito de Jesus Cristo ter andado por sobre as águas. Você vai ver aí a partir do versículo 22. E a gente vê que no contexto dessa história, tem também que Jesus Cristo ele estava recuado em Cafarnaum, ele tinha se ausentado do seu propósito ali itinerante e foi para aquele lugar, na verdade, por dois propósitos. Não para descansar um pouco com os seus discípulos, pois ali havia há 2 anos que ele estava pregando a palavra, ministrando, e as pessoas estavam muito em cima deles. Eu vou descansar um pouco. E também para se recuar porque o seu precursor, o seu primo João Batista, tinha acabado de ser decapitado, né? Por ordem ali de Herodes, ele foi decapitado. E ali Jesus Cristo também teve como um mando, ele ficou um pouco triste. Mas não adiantava, porque Jesus Cristo foi para se recolher um pouco, mas a notícia chegou até o povo, vazou a notícia, né? Alguém como Arauto se levantava ali em cima de algum balcão, ou de alguma praça, ou de algum monte, e gritava dizendo que Jesus Cristo estava para chegar naquele lugar. Então o povo começou a se juntar, de maneira que a Bíblia fala, lá na multiplicação de pães e peixes, que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então estudiosos, e a gente também dá para dizer que é isso, que no mínimo tinha 15.000 pessoas naquele lugar. Então foi ali aonde aconteceu essa passagem também que aqui nós estamos falando essa tarde. Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que ele compeliu, que ele ordenou, ele deu uma ordem para que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para a outra margem. Jesus Cristo ele não pediu, Jesus Cristo ele não implorou, foi uma ordenância, né? Ele ordenou que os seus discípulos saíssem daquela situação. Mas por quê? Porque nesse contexto mesmo, onde houve a multiplicação de pães e peixes, o povo que ali estava queria proclamar Jesus Cristo como o rei dos judeus para aquela época. Mas o propósito de Jesus Cristo aqui na terra não era esse. O propósito de Jesus Cristo não era só apenas ser o rei dos judeus naquela era cristã, não. O propósito de Jesus Cristo, junto com o nosso Deus Todo-Poderoso, era Jesus Cristo chegar até essa terra e ser o Salvador de toda a raça humana, de toda a humanidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o povo queria ali colocar Jesus Cristo como rei. 15.000 pessoas, irmãos. Aqui nós temos aqui cerca de 70 ou 100 pessoas no máximo. Imagine 15.000 pessoas querendo pegar Jesus Cristo e proclamar ele rei, e junto com os outros que iam abraçar. E os seus discípulos talvez estavam entrando nessa ideia. Talvez os seus discípulos estivessem dizendo um para o outro: a hora é essa, vamos mesmo colocar Jesus como rei. Ou seja, estavam fugindo do propósito da salvação messiânica. Então Jesus Cristo, com toda a sabedoria, tira os seus discípulos daquele cenário e diz: olha, vai para um lugar agora, aonde eu vou te mandar, entra no barco e vai para outra margem. E também esse texto ele é pedagógico, esse texto ele é instrutivo, porque Jesus Cristo não mandou eles para lá por acaso. Além de tirar eles daquela multidão, Jesus Cristo queria mostrar a ele que Jesus Cristo tem o poder sobre a natureza. Jesus Cristo queria mostrar a eles, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à tempestade, eles não estavam só. Porque enquanto Jesus Cristo estiver louvado e engrandecido em nome do Senhor, intercedendo por nós aqui nessa terra, nunca estaremos sozinhos nas nossas aflições. E a palavra do Senhor diz que ele compeliu, que ele mandou os seus discípulos a ir para outra margem. E o que foi que Jesus Cristo fez? Ele mesmo foi despedir toda a multidão. Ele despediu a multidão e fez o que mais? Saiu à parte para fazer o quê? Para orar, para buscar intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para ter um momento a só com Deus, para orar, para interceder. A oração é uma coluna, louvado seja o nome do Senhor, da nossa fé. A oração é uma coluna para nós podermos chegar, ser sustentado e chegarmos até o céu. Jesus Cristo nos dá um exemplo. Ele, como Filho de Deus, ele se recolhe à parte e vai entrar em intimidade com o Pai.
Ah, queridos e amados irmãos, quantas as vezes aceitamos a Jesus Cristo e oramos 3 vezes, 4 vezes ao dia? O tempo passa e começa a vir frieza, e muitas vezes a gente só tem orado 1 hora, às vezes até só na hora que vai dormir, e às vezes não é nem uma oração, é uma reza, é algo que a gente repete mecanicamente. Abençoa a minha vida, dos meus filhos, da minha família, em nome de Jesus, amém. E às vezes está tão cansado que tem a ousadia de dizer ao Senhor: Senhor, a mesma oração de ontem, que hoje eu não estou sem condições de orar. Ah, queridos, quanto mais a gente ora, eu já dizia o nosso, acho que é finado, irmão Tino, que era conosco lá na Monte Carmelo sede: quanto mais oração, quanto mais poder. Quanto mais poder, mais oração. Não era assim, Fernando, que ele dizia? Era um homem, um jovem homem, considerado como doido. Ele tinha ali o seu autismo, mas Deus usou aquele homem para dizer isso com a gente: quanto mais oração, mais poder. E é verdade. Muitas vezes estamos cabisbaixo, estamos ali deitados, estamos prostrados, buscando ali alguma tábua salvífica para que possamos nos agarrar, e esperamos que essa tábua seja um parente, um amigo, um prefeito, uma autoridade, um empresário para resolver a nossa situação, mas que na verdade há uma ligação, uma interligação entre nós e Deus através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então a oração, queridos, é oração, é orar. A Bíblia diz orar, orar e orar sem cessar. A Bíblia diz bater, bater e abrir-se-vos-á, pedir, pedir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo vai ao monte e ele está orando. E a palavra do Senhor, porque esse texto está no sinótico, ele está aqui em Mateus, ele está também em Marcos e ele está também em Lucas. E em Marcos diz, nesse mesmo texto que nós lemos aqui, que Jesus Cristo está lá, e de lá ele vê os seus discípulos açoitados pelas ondas. Veja que maravilhas, amados e queridos irmãos. A gente, queridos, nunca estamos só. O olhar, louvado seja o nome do Senhor, o onipresente de Deus está sobre a nossa vida. Nunca vamos estar só nas nossas aflições, nos nossos problemas, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Jesus Cristo sempre vai estar lá com o seu olhar de onipresença, louvado seja o nome do Senhor, sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz que os discípulos já estavam alguns estágios longe da margem. E a palavra do Senhor diz que eles estavam em dificuldade porque o vento lhe era ao contrário e a tempestade estava grande. Ah, meus amados e queridos irmãos, essa tempestade ela representa muita tribulação que passamos em nossa vida, a dificuldade que passamos em nossas vidas, não é? O vento contrário representa exatamente isso. A gente quer caminhar, mas ele não deixa. Ele quer que a gente volte, que a gente retroceda. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não está naquele monte, ele não está nesse monte, e ele não está nesse monte aqui. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O olhar dele repousa por sobre toda a terra. Ah, queridos, a tempestade pode vir, o vento pode ser até o contrário, louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus Cristo vem, e a palavra do Senhor nos diz, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que na 4ª vigília da noite, Jesus Cristo, ele vem andando por sobre as águas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A noite, ela era subdividida naquele tempo. A primeira hora da noite, ela era de 6 às 9. A segunda, de 9 à meia-noite. A terceira, de meia-noite às 3 horas da madrugada. E a 4ª vigília, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Ou seja, meus irmãos, os discípulos enfrentaram muitas horas de tribulação, de tempestade, porque quando eles saíram estava ao entardecer, porque os discípulos disseram: Senhor, já é tarde, já está se fazendo tardezinha e não tem onde comprar pão. Então já era o tardecer quando Jesus Cristo mandou eles partir, ou seja, entre 5 da tarde e 6 da tarde eles partiram, e agora eles estavam lá entre 3 horas da madrugada. E estudiosos dizem que é a hora de mais treva que tem. A hora de mais escuridão não é meia-noite, mas é na madrugada.
3 horas da madrugada, um raio surge talvez, e quando o povo espera, eles ali aperreados, jogando a água do barco, para que o barco não afundasse. Talvez alguém gritasse com Pedro: Pedro, faz alguma coisa, tu é experiente. Tiago, João, tu nasceste dentro da pesca, faz alguma coisa. E talvez eles tenham dito naquele momento: não temos mais o que fazer, a cara escapou, tudo que eu podia fazer eu já fiz, saiu do meu controle, não tenho mais o que fazer. Talvez eles tivessem desistido naquele momento, e naquele momento, na 4ª vigília da noite, na escuridão, Jesus Cristo aparece andando por sobre as águas. Você diz aleluia agora, mas se você estivesse lá, você também gritava: é um fantasma! Você teria medo, ainda mais naquela época, porque ali onde ele estava tinha esse misticismo, né? Eles acreditavam ali muitas vezes na reencarnação, nos fantasmas, e eles gritaram: é um fantasma, tiveram medo. Irmão, talvez eu também pudesse ter medo naquele momento, mas o bom, sabe o que é, queridão? Que quando eles se amedrontaram e disseram: é um fantasma, Jesus Cristo grita de lá: tem bom ânimo, não tem mais, sou eu. Aleluias. Tem bom ânimo, amados queridos irmãos, é uma questão de ponto de vista. A minha visão daqui é uma, lá de cima é outra, lá de baixo é outra. Muitas vezes a nossa visão está só na dificuldade, está só na tribulação que estamos passando. Mas temos que ter bom ânimo, feito o apóstolo Paulo, que disse: essas leves e momentânea tribulação não se compara com a glória que tem preparada para mim no porvir. Louvado seja o nome do Senhor. É uma questão de ponto de vista, irmã. Aleluias. É uma questão de ponto de vista, irmãs que estão dentro da casa, que estão aí no alpendre. É uma questão de ponto de vista. E ele diz: não tem mais. A palavra não tem, ela tem 366 vezes na Bíblia. Aleluias. Quando Agar dá a distância de um arco de flecha para não ver o seu filho morrer, o anjo diz: não tema, porque Deus escutou o choro do menino. Aleluias. Meus queridos e amados irmãs e irmãs que aqui se encontram, Jesus Cristo disse: não temas, sou eu. E Pedro, aquele que muitas vezes criticado, aquele que muitas vezes foi chamado de bruto, foi aquele que disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Meus amados e queridos irmãos, até aquele momento a Bíblia não tinha registrado ninguém andando sobre as águas. A Bíblia falou do mar se abrindo com Moisés, com Josué. A Bíblia falou do mar se abrindo com Eliseu e a capa de Elias abrindo ali o lago. Louvado seja o nome do Senhor. Mas andando sobre as águas era inédito. Louvado seja. E Pedro disse: se és tu, eu quero também. Meus amados e queridos irmãos, quando a gente passa numa igreja, quando a gente passa em um campo, quando a gente vê um irmão, uma irmã passando por dificuldade, louvando ao Senhor, feito o saudoso irmão do pastor Rinaldo, que antes de subir, louvado seja o nome do Senhor, e está lá naquele lugar de descanso, que ele louvou o nome do Senhor com hino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, o que é que leva um crente à beira da morte, em vez de pedir socorro, em vez de pedir misericórdia, louvar e agradecer o nome do Senhor e dizer: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Aleluia. E Pedro disse: se és tu, Senhor, eu quero também. E se você quer, meus amados e queridos irmãos, da unção de Deus, ela está disponível, louvado seja o nome do Senhor. Se você quer o milagre do Senhor na tua vida, ele está disponível, porque isso aqui não é exclusividade de pastor, de presbítero, de crente, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É de todos aqueles que buscam, é de todos aqueles que renunciam, é de todos aqueles que adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo andando por sobre as águas. Vem!
que Pedro bota o primeiro pezão. E quando bota, querido, eita, sensação maravilhosa, hein? Imagina você pisando numa água e ela tá ali, ó, dura como rocha. E Pedro dá o primeiro passo, dá um segundo e começa a andar. E os seus olhos fitados no Senhor Jesus Cristo, ele começa a caminhar. Mas de repente, queridos, ele agora tira o foco de Jesus, tira o seu foco que estava em Jesus, e agora começa a ver o vento, começa a ver as ondas, começa a ver as tempestades, e agora ele começa a afundar. Porque enquanto nós tiramos o olhar de Jesus, nós afundamos na depressão, nós afundamos na desistência, nós afundamos e muitas vezes queremos desistir. Eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu agora vou beber, eu agora vou fumar, eu vou sair dessa vida, eu quero agora curtir. Ei, tira o teu olho da tempestade. Não aceita o diagnóstico humano do médico, da medicina. Não aceita, aleluias, o que o juiz falou. Tira o olhar da sentença humana e foca o teu olhar novamente em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque louvado seja, Pedro deixa de olhar para Jesus e olhar para a dificuldade e afunda. Mas ele faz a oração mais eficaz que a Bíblia resista. Ele diz: socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Ah, querida, querido, jovem, velhos, adultos, criança, todos aqueles que escutam nessa tarde, se você diz: Senhor, socorre-me, aleluias, prontamente a mão dele vai estar segurando a tua. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro disse: socorre-me, aleluias, a mão dele estava, a mão de Jesus já estava sobre a mão de Pedro, puxando ele. Queridos e amados irmãos, quando nós fazemos essa oração eficaz, a resposta ela vem. Louvado seja. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro e Jesus Cristo, eles subiram no barco. E quando eles subiram no barco, eles ainda andaram juntos, viu? A tempestade ainda continuava, mas com Pedro agarrado na mãozona de Jesus. E Pedro ali agarrou a mão de Jesus, e talvez ele dizia consigo mesmo: eu não solto por nada essa mão. Ah, eu vou com essa mão coladinha até eu estar em segurança. Mas enquanto eu não estiver em segurança, eu não solto a mão de Jesus Cristo. Queridos, a mão do Senhor, ela está aí. E vamos continuar segurando nessa mão até chegar na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro agora entra no barco junto com Jesus Cristo. E quando ele entra no barco, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz que a tempestade acalma. Aleluias. Veja como é pedagógica. Porque a outra tempestade, primeiro Jesus Cristo tratou com os discípulos. Primeiro ele acalmou a tempestade, depois tratou com os discípulos. Nessa tempestade, Jesus Cristo primeiro acalma, depois ele trata. Amados meus irmãos, toda tempestade em nossa vida, todo deserto, ele é pedagógico. Ele vem para nos instruir, para nos ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, a palavra do Senhor nos diz que a tempestade acalmou, e agora o seu discípulo olha para ele e diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que Jesus Cristo, louvado seja, em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual, em Levítico ele é o sacrifício perfeito, em Números ele é a serpente que foi levantada no deserto, em Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, em Josué, aleluias, ele é o capitão da nossa salvação, em Juízes ele é o libertador, em Ruth ele é o resgatador, em 1 Samuel
Ele é o Rei escolhido. Em 2 Samuel, Ele é o Rei eterno. Em 1 Rei, Ele é o Rei sábio. Em 2 Reis, Ele é o Rei poderoso. Em 1 Crônicas, Ele é o herdeiro do trono de Davi. Em 2 Crônica, Ele é o restaurador do reino. Em Esdra, Ele é o sacrifício fiel. Em Neemias, Ele é o reconstrutor. Em Esther, Ele é o protetor do seu povo. Em Jó, Ele é o redentor vivo. Em Salmo, Ele é o bom pastor. Em Provérbio, Ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é a semente da vida. Em Cantares, Ele é o noivo amado. Em Isaías, Ele é o Messias prometido. Em Jeremias, Ele é o renovador justo. Em Lamentação, Ele é o homem de dores. Em Ezequiel, Ele é o filho do homem. Em Daniel, Ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, Ele é o esposo fiel. Em Joel, Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, Ele é o juiz justo. Em Obadias, Ele é o salvador poderoso. Em Jonas, Ele é o profeta que ressuscitou dos mortos. Em Miqueias, Ele é o que nasce de Belém. Em Naum, Ele é o vingador do justo. Em Abacuque, Ele é o justo juiz. Em Sinfonia, Ele é o Senhor que salva. Em Ageu, Ele é o desejado das nações. Em Zacarias, é o rei humilde. Em Miqueias, é o sol da justiça. Em Mateus, louvado seja o nome do Senhor, Ele é o rei dos judeus. Em Marcos, Ele é o servo fiel. Em Lucas, Ele é o filho do homem. Em João, Ele é o filho de Deus. Em Atos, Ele é o Cristo vivo da igreja. Em Romanos, Ele é a nossa justiça. Em 1 Coríntios, é a nossa santificação. Em 2 Coríntios, é o nosso consolo. Em Gálatas, é a nossa liberdade. Em Éfeso, é a cabeça da igreja. Em Filipenses, é a nossa alegria. Em Colossenses, é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, é o que há de vir. Louvado seja o Senhor. Em 2 Tessalonicenses, é o rei que vem julgar. Em 1 Timóteo, é o mediador. Em 2 Timóteo, é o fiel guardador. Em Tito, é o salvador. Em Filemão, é o restaurador. Em Cantares, louvado seja o Senhor. Em Hebreus, é o sumo sacerdote. Em Tiago, é a fé das nações. Em 1 Pedro, é a pedra viva. Em 2 Pedro, é o Senhor da glória. Em 1 João, é o amor de Deus. Em 2 João, é a verdade. Em 3 João, é o caminho. Em Judas, é o que guarda os fiéis. Em Apocalipse, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aquele que foi e aquele que virá buscar a sua igreja. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos juntos na mesma fé, na mesma unidade.